desenho e pintura, comunicadora, ilustradora. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo sobre como desenhar um acordeon. E o acordeon que a gente vai desenhar é esse daqui, certo? Espero que esteja bem visível aí no vídeo. Eu considero esse desenho já no nível intermediário, tá, gente? Assim, saindo do básico, chegando no intermediário. Então, se o seu nível é básico, talvez você sinta um pouco de dificuldade, tá? O que não significa que você não possa fazer esse tutorial, apenas que algumas partes podem parecer um pouco mais difíceis do que outras, tá bom? E se você está no nível intermediário, esse é um bom exercício para você treinar, por exemplo, o seu desenho de cubos, né? O seu desenho, não de perspectiva, porque aqui não tem perspectiva em si, mas eu digo a direção dos ângulos aí do seu cubo para você poder fazer essa caixinha do acordeon, tá certo? Eu vou deixar esse desenho aqui do lado para a gente consultar. E o que a gente precisa entender sobre esse desenho, tá? Para a gente criar o nosso desenho. Primeiro, a gente precisa revisar como fazer um cubo, tá? A gente precisa entender a questão do paralelismo entre as linhas, certo? Então, quando você vai fazer um cubo, por exemplo, eu vou fazer um cubo isométrico, que significa que ele não está indo para nenhum ponto de fuga e que as linhas dele, né, têm tamanhos relativamente iguais, estão indo na mesma direção, certo? E eles não se afunilam, que nem no cubo feito com perspectiva. Então, revisando aqui a ideia do cubo. Deixa eu pegar aqui um lápis. Um lápis de cor eu vou usar para a gente poder revisar o que é importante para esse desenho, tá? Num cubo, a gente tem linhas, ó, que se a gente prolongar, a gente tá vendo essas linhas paralelas indo na mesma direção, certo? É esse paralelismo entre linhas que você tem que observar. E a maioria das vezes, quando esse tipo de desenho fica meio troncho, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um cubo ou um desenho que envolve, né, uma figura cúbica, tá? Que fica troncha porque você não obedeceu esse paralelismo entre as linhas na diagonal, certo? Do mesmo jeito que as linhas na diagonal, elas são paralelas, as linhas horizontais, certo? E as linhas verticais também são paralelas. Então, sempre que você fizer uma figura cúbica, você vai checar se as suas linhas horizontais, verticais e diagonais estão paralelas e indo na mesma direção, tá? E aí a gente vai agora entender só essa parte aqui desse desenho, onde a gente vai começar a nossa sanfona desenhando um retângulo. E desse retângulo, você vai puxar, ó, as linhazinhas aqui, diagonais, elas só estão menores e indo na direção para baixo, né? Da esquerda para baixo, tá? E aí depois, ó, fechar aqui, linha vertical, vertical, horizontal, horizontal, tá certo? E aí agora, ó, dessa linha aqui, desse primeiro paralelepípedo que a gente desenhou, a gente vai puxar uma linha diagonal para cima e vai fechar com uma linha vertical. E agora a gente faz linhas horizontais, fecha e desce aqui, completa. Essa linhazinha aqui de dentro você pode apagar, tá? E aí a gente completa, ou seja, é como se você estivesse fazendo um blocozinho, certo?
quebrado que eu digo assim, recortado, né? Mas a lógica de construção do paralelismo entre as linhas é a mesma do cubo, por isso que a gente revisou o cubo, ou seja, você vai ter linhas verticais, linhas horizontais, ó, e linhas diagonais, certo? Em seguida a gente vai colocar logo aqui esse teclado. Tá? E você pode fazer você pode fazer de várias maneiras. Nesse primeiro aqui, ó, eu só fiz linhazinhas, e nesse daqui eu já fiz linhas separadas, tá? Mas você pode fazer mais detalhado ou menos detalhado. Aqui seria o teclado mesmo do acordeon. E aí agora a gente vai fazer, ó, a parte da sanfona em si. Eu tô fazendo essas linhas bem clarinhas, porque essas linhas a gente chama de linhas guias, são linhas de marcação, tá certo? Eu acredito que no vídeo ainda vai estar capturando, mas basicamente eu tô fazendo a linha nesse formato aqui, ó. 1, 2, 3, certo? E aí agora a gente vai fechar aqui, ó. Essa linha ela tá na diagonal, vem pra cá, fecha na diagonal. Essa daqui ela já vai ficar, ó, em outra direção e fecha, certo? E aí aqui a gente tem aquele espaço onde coloca a mão. Agora que a gente fez as caixas, né, as figuras cúbicas, a gente vai fazer a parte em si aqui do fole. Basicamente, fazendo linhas aqui espetadinhas. E agora a gente vai fazer linhas seguindo a direção, tá, gente? Porque olha só, ele tá fazendo isso aqui. Se você for fazendo só linha reta, como a gente começa aqui, e não for seguindo essa direção, vai perder essa sensação de movimento. Mesma coisa aqui, ó. Começa nessa direção e vai seguindo o fluxo. Do movimento, certo? Gente, é isso, espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode finalizar, né, fazer o acabamento do seu desenho com lápis de cor, com marcador, com canetas, né, com nanquim, com seu material preferido de finalização, tá? Com o próprio lápis grafite, tá certo? Mas o importante aqui é a gente entender o formato, né, do desenho da sanfona. E outra coisa, fazer aqui bem rapidinho, só pra gente entender como esse desenho. A gente tem aqui a caixa, né, da sanfona. A gente pode também fazer esse acordeão, em vez de fazer assim ele caindo, né, dependendo, a gente pode fazer esse formato do fole. A gente pode fazer de várias maneiras, certo? Ou seja, eu fiz aqui em formato curvo. Deixa aqui. Fiz aqui em formato curvo, posso fazer, por exemplo, a sanfona caindo, né? Fazer a caixinha aqui e fazer o outro espaço aqui. Ou seja, essa parte, esse movimento, você que vai escolher como que essa sanfona tá aberta, tá certo? É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vejo você nos próximos vídeos.